Hoje a nossa aula vai ser sobre humanismo, né? Nós estamos falando um pouquinho aí sobre Renascimento, já vimos um pouquinho de como que o Renascimento começou lá na Itália e vai se espalhando aí por toda a Europa, e agora a nossa aula vai ser focada então no humanismo, né? Que é uma vertente que vai surgir de acordo aí com o Renascimento. Bom, o humanismo, durante a Idade Média, o ensino nas universidades era voltado aos estudos de teologia, direito e medicina. A partir da época do Renascimento, no entanto, alguns estudiosos apresentaram novas propostas no ensino de filosofia, história, matemática e poesia. Dessa forma, os humanistas, como esses estudiosos ficaram conhecidos mais tarde, iniciaram uma profunda reforma educacional. Então, num primeiro momento, dentro dessas universidades, o ensino, ele era voltado apenas para os estudos de teologia, direito e medicina. A partir do momento que o Renascimento começa a adentrar aí na Europa, tudo começa a se transformar. E aí eles voltam esses estudos para filosofia, história, matemática e poesia. E aí essas pessoas que eram estudiosas dessas disciplinas, eles começaram a ser chamados de humanistas. Os humanistas buscavam inspiração nos antigos escritores gregos e romanos, e alguns dos principais valores da antiguidade clássica foram retomados, como a exaltação da capacidade do indivíduo e a valorização da liberdade individual. Para melhor interpretar os textos dos autores antigos, os humanistas também se dedicaram ao estudo das línguas, principalmente aqui o grego e o latim. Então, resumindo, o que é o humanismo é quando nós vamos ter estudiosos que são capazes aqui de priorizar tudo aquilo que o ser humano faz, que o ser humano faz sozinho, É a valorização do estudo do ser humano. E aqui abaixo do nosso livro didático, da apostila aqui, nós vamos ter falando um pouquinho sobre a valorização do ser humano. No período medieval, de acordo com o pensamento religioso, Deus era considerado o centro do universo. Então, nós vamos chamar Deus como centro do universo de teocentrismo. Os seres humanos eram considerados pecadores incapazes de pensar livremente. Aqui nós vamos ter uma influência muito grande da Igreja Católica, durante ali o período medieval, em que era a Igreja Católica que passava todo o conhecimento, entre aspas, Porque para a Igreja Católica, o ser humano não precisava saber de determinadas coisas. Então a Igreja limitava bastante o pensamento humano. Durante o Renascimento, no entanto, houve uma valorização das capacidades do ser humano e o fortalecimento do antropocentrismo. O que seria o antropocentrismo? É uma palavra originária do grego, e atribui ao ser humano uma posição central no universo. Então, ou seja, o antropocentrismo, que coloca o ser humano como centro de tudo, ele vai se opor ao que a igreja pregava, ao teocentrismo, que dizia que Deus era o centro de tudo. Os humanos passaram a ser vistos como seres dotados de potencial criativo, capazes de produzir novos conhecimentos e de transformar a realidade que ele vive. Então, ou seja, só através dos estudos, que o ser humano vai transformar a sua realidade, o seu modo de vida em algo concreto. Ou seja, o ser humano, a partir do Renascimento, ele deixa de ouvir a Igreja Católica e passa a ouvir a si próprio, Ele começa a estudar e começa a desenvolver aí os seus primeiros passos sozinho, sem a interferência da Igreja, ok? Por aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, então. Aqui abaixo nós vamos ter o Explorando a Imagem. Vocês podem fazer de tarefa e postem no álbum da disciplina depois. Ok? Nos vemos na nossa próxima aula, então. Até lá!